Oi, Felipe. Seja bem-vindo. Oi, Xará, tudo bem? Eu gostaria de avisar a todos que eu não sou irmão do Boulos, só isso. Miguel do Rosário, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Posso encaixar a pergunta para ele já, Miguel? Vai, por favor. Ô, Felipe, eu estava comentando aqui, a gente estava falando de erros estratégicos, e muito se falou no erro do Lula, nos erros daquilo que ele comentou, mas os números dele não mudaram. Ele acabou continuando naquele patamar, 44, 45, 46. E na pesquisa Genial Quest, eu estava vendo erros do Bolsonaro. Vocês fazem um recorte ali, por exemplo, sobre o caso Daniel Silveira. E aí eu vejo ali que para 45% dos eleitores aquilo foi um erro. E entre aqueles eleitores que não votam nem Lula nem Bolsonaro, 54% rejeitam o perdão a Silveira, só 17% aprovam. E está claro que a gente que ambos, Lula e Bolsonaro, precisam conquistar eleitores que não são nem Lula e nem Bolsonaro. Outro dado, urnas eletrônicas, que é uma coisa que o Bolsonaro vem batendo muito. Eu também li lá na pesquisa de vocês. Aqueles que não confiam nas urnas eletrônicas, Miguel, caíram de 27% da pesquisa Quest em setembro para 22%. 22%. E entre os eleitores do Bolsonaro, só 36% não confiam. Então dá para a gente ver que essas teclas que ele está batendo aí também não estão surtindo muito efeito. Eu queria saber se é isso mesmo, Felipe, e queria te perguntar uma coisa muito específica, que é a comparação da pesquisa de vocês com a IPESP. Porque vocês falam em erro, né? Acho que usam a palavra erro para esses 45% sobre o Daniel Silveira. E IPESP fala em desaprovação. E aí dá uma diferença. 56% desaprovam a anistia ao Daniel Silveira no IPESP e 45% na Quest. Qual é a diferença semântica nisso aí, em termos de metodologia? Felipe, obrigado pelas perguntas. Primeiro, dizer o seguinte, de fato, você trouxe aí no destaque o que para mim é o grande destaque da pesquisa, né? Jornalista gosta de avaliar a pesquisa como boa ou ruim quando tem movimento, né? E essa é uma pesquisa sem movimento, só você falar, não mudou nada, o que a gente vai falar? E eu, como cientista político, acho que os não movimentos dizem muito, né? Ensinam muito para a gente, porque a gente pode olhar para dentro da pesquisa e entender o que aconteceu. Então, Felipe, por exemplo, neste mês, embora tenha havido aí uma estabilidade, né, nos patamares de intenção de voto de Lula e Bolsonaro, está todo mundo na margem de erro, a variação aconteceu dentro da margem de erro, quando aconteceu, isso se deu, né, por conta de duas anulações de efeito. No caso do Lula, ele cresce entre as mulheres, principalmente motivado pela questão do aumento da preocupação com a inflação, que pega diretamente, né, no público feminino, e ele perde entre o público evangélico, que sim, não aprovou a posição do ex-presidente Lula sobre a questão do aborto, né? Depois ele diz que desdiz tal, mas o fato é que tem ali uma situação criada e isso acaba circulando, né? No caso do Bolsonaro aconteceu o inverso, né? Ele vinha crescendo na pesquisa, muito em função de ter recuperado aquilo que a gente chama da volta dos que não foram, que é aquele eleitor que votou em Bolsonaro 18, nunca tinha deixado de ser, né, eleitor do Bolsonaro de fato, estava ali procurando uma terceira via, e quando não encontrou a terceira via, porque o Dória e o Moro, né, no mês passado, fizeram toda aquela lambança, a turma começou a voltar. Mas esse eleitor da terceira via, esse eleitor nem, é um eleitor arredio em relação a esses temas institucionais. Então, o Bolsonaro errou, porque ele voltou a realçar aquilo que é um item que o eleitor dele não gosta, né? Então, ele perde esse eleitor da terceira via, né? Ele perde um pedaço disso, e, por outro lado, ganha o eleitor evangélico que saiu lá do Lula. Então, a anulação, Felipe, na verdade, ou melhor, a estabilidade, na verdade, é um sintoma de movimentos importantes que aconteceram na sociedade brasileira, mas que acabaram se anulando e por isso a estabilidade se deu, né? Eu diria que as duas campanhas acabaram errando e isso acabou gerando anulações que geraram essa estabilidade. Sobre a diferença semântica, é isso, né? A gente sempre diz, as pesquisas elas têm metodologias próprias, elas têm formas de fazer pesquisa. O IPESP, que é do cientista político Lavareda, um excelente pesquisador, um dos melhores do país, né? Alguém que tem uma história importante, acho que ao lado da Márcia Cavallari, do próprio Mauro Paulino, da turma lá o Marcos Coimbra, também na Vox Pop, e o João Francisco Meira, são grandes aí cientistas políticos que trabalham com pesquisa, mas eles fazem metodologia, né, telefônica,
amostras de 1.000 casos e as perguntas às vezes são diferentes. Isso, claro que importa, né? A gente fez uma escolha por uma semântica tentando ver de uma maneira um pouco mais radical, né, essa coisa do erro e do acerto, e ele optou por uma medida um pouco mais moderada, né? E aí, de novo, você tem uma diferença numérica. Mas eu acho, Felipe, que o mais relevante é que as duas pesquisas, no fundo, dizem a mesma coisa, né? A tendência é essa. Ou seja, o eleitor nem é um eleitor que não gostou, acha que foi um erro ou desaprovou a medida dada pelo presidente. A tendência é mais ou menos a mesma, embora numericamente as coisas sejam diferentes. Felipe, você entrou aqui na live falando que não é o Boulos, e eu não tinha entendido, agora que me mandaram aqui o zap, né? Que é o Osmar Terra, falou que você está nessa foto aqui, né? Fake news bem grotesca, mas só para o internauta entender o que aconteceu, entendeu? Minha solidariedade a você, Felipe, por essa fake news aí, que evidentemente visa só atrapalhar o seu trabalho, tentar desmerecer. Eu não entendi. Algumas pessoas tentaram explicar para ele, parece que na internet, e aí ele insistiu, mas, de novo, tá aí o desmentido. Eu não sou parente do Boulos, eu nem conheço o Boulos. E minha mãe diz que eu sou mais bonito que ele, então tá tudo certo. Se serve de consolo, Osmar Terra é o mesmo que queria que 600 mil pessoas morressem e não se utilizasse vacina no Brasil. Ele queria tal imunidade de rebanho desde sempre. Só para contextualizar quem é Osmar Terra. Deixa eu agradecer aqui uns colaborações aqui. Teve do João Fernandes, Super Chique. Teve um superchat do Zezito. Melhor da entrevista do Ciro no Série foi a bancada. Da Eva de Cássia aqui. Muito obrigado, Eva. Super Chique da Cláudia Nunes. Felipe, você também... A Quaest divulgou uma pesquisa em São Paulo. Hoje, foi divulgada hoje. Estou até terminando a análise ainda. E ela mostra aí um crescimento grande do Fernando Haddad. Termina logo, Miguel, porque eu sempre leio. Eu queria ter terminado antes. Quais são as impressões gerais? Quais são as impressões gerais que você teve dessa pesquisa? Eu acho que a pesquisa mostra como o quadro em São Paulo está indefinido, né? A saída do Boulos, né? Aí nesse caso o real Boulos, acabou favorecendo o Haddad, né? Que consolida-se ali como a principal referência do voto de esquerda em São Paulo, por isso ele está na frente nas pesquisas, teve um crescimento, ampliou a vantagem, né? Em relação aos outros candidatos. Mas França e Tarcísio, por motivos diferentes, se colocam ali como candidatos competitivos. Não dá para saber se o França continua ou não na eleição, muito se fala sobre a desistência dele. O fato é que ele é um candidato que consegue dialogar com setores para além da esquerda, ele tem voto conservador no interior, algum voto de centro em São Paulo, e o Tarcísio motivado, talvez, né, hoje ele tem 10% de intenção de voto no cenário completo, mas cresce a quase 28%, quando a gente associa o nome dele ao do Bolsonaro, ou seja, ainda há um desconhecimento grande no eleitorado de São Paulo sobre essa dinâmica nacional. Então, ele pode se beneficiar disso. Agora, por que eu disse que o quadro é de indefinição? Porque, ao mesmo tempo, a pesquisa também mostra que o eleitor de São Paulo gostaria de ter um governador que fosse independente. Ele prefere que vença um governador independente, o que sugeriria uma vantagem de possível crescimento para o Rodrigo Garcia. Então, dependendo de como você olha para a pesquisa, você chega a uma conclusão de prognóstico diferente, o que para mim é só um indicativo de que a eleição vai ser ainda, né, os números vão se movimentar, ainda haverá uma mudança significativa no quadro. Talvez dê para dizer, né, que o Haddad é o favorito aí para estar no segundo turno, e essa segunda vaga vai ser disputada entre esses três nomes. De fato, não dá para dizer quem é que vai ainda. O outro fato importante, né, Miguel, desculpa que está alongando, mas é porque a pesquisa está fresquinha mesmo, é que desde 2002 o Lula não vence em São Paulo, perdeu em 2006, o PT perdeu, né, os seus candidatos perderam em 2006, 10, 14, 18, e neste momento o Lula está ganhando do Bolsonaro em São Paulo. É verdade que houve uma recuperação significativa, né, o governo Bolsonaro melhorou sua imagem nesse período, as intenções de voto em Bolsonaro melhoraram de março para cá, mas o Lula ainda está na frente, e essa acho que, a grande surpresa da eleição desse ano, né? A gente já esperava o Sul e o Centro-Oeste votando anti-PT, o Nordeste votando no candidato do PT,
Minas, mais Lula do que Bolsonaro, Rio, mais Bolsonaro do que Lula, é o que parece ser a tendência geral. Amanhã tem pesquisa nova de Minas, a gente vai ver se isso se confirma ou não. Semana que vem tem pesquisa no Rio para ver se confirma ou não isso que eu estou dizendo. Mas São Paulo saiu com a confirmação de que o Lula está na frente, o que é, de novo, algo na série histórica, um desvio em relação à expectativa dos analistas políticos. Então, acho que é isso que chama a atenção nesse momento, no caso de São Paulo. Felipe, sobre ainda essa pesquisa em São Paulo, né, o Bolsonaro, você acha que o Haddad... Não, desculpe. A pergunta que eu queria fazer é que eu já vi entrevistas suas, né, e você tem um certo temor por parte de alguns analistas, algumas pessoas ligadas à campanha do Lula, de que ou alguns críticos ao Lula, de que conforme a campanha se desenvolver, haveria uma lembrança de fatos negativos em relação ao Lula e a rejeição dele poderia crescer. Você acha que isso poderia acontecer? Miguel, essa pergunta é muito boa, né? No fundo, você está especulando em torno da ideia de qual é o principal preditor do voto, né? Eu sou um dos analistas que acredita que eleição presidencial, a variável mais importante sempre é a economia. E eu digo isso até de maneira polêmica, né? Porque eu, por exemplo, acho que 2018 não foi explicado pela corrupção, eu acho que foi explicado pela economia. O eleitor estava com muita raiva da vida econômica que vinha levando, né, da sensação de bem-estar, de queda de bem-estar, muitos anos de crise, e a culpa, naquele momento, aí sim, a narrativa era, né, de que o PT tinha, por conta dos escândalos de corrupção, quebrado o Brasil e afetado aí a vida das pessoas. Isso funcionou, mas o efeito, né, digamos, a causa é a raiva em torno da ideia da economia. E eu acho que, novamente, a economia vai ser o principal preditor que vai determinar voto, né? A gente viu ontem o noticiário sobre a inflação, a maior inflação de 96, a gente também viu vários economistas de direita e de esquerda falando sobre esse efeito da difusão da inflação, ou seja, não é uma inflação concentrada em alguns produtos, mas uma inflação que está presente em todos os lugares. E a nossa pesquisa mostra que a percepção das pessoas está cada vez pior em relação à inflação, né? Em novembro, 6% diziam espontaneamente que o principal problema brasileiro era a inflação. Hoje, 18% estão falando isso. Somados aos 13% que falam que é o desemprego, somados aos 18% que falam que é a crise econômica, né? Acho que esse é o cenário que os candidatos vão enfrentar. E, como mostra a evidência na ciência política internacional, Miguel, você que acompanha, Felipe, sabem disso, momentos econômicos negativos tendem a ser muito prejudiciais para o incumbente, né, para quem está disputando a reeleição. Então, eu acho que o debate continuará sendo um debate sobre a economia, embora não dê para dizer que marginalmente, é óbvio, né, a questão dos costumes, dos valores vai pesar, né? Existe um eleitorado que não é majoritário, mas que tem aí uma parcela significativa, a gente está falando no caso dos cristãos em geral, que geralmente olham aí para essa questão do aborto, por exemplo, e não gostam muito, né? Mas ainda acho que o que vai pesar mesmo é a economia. Muito bem, Felipe. Chegamos ao final aqui da nossa entrevista. Quer fazer algum último comentário, Felipe? Felipe Pena, para o Felipe Nunes? Não, só agradecer, aprendi muito ouvindo o Felipe, como sempre, é esclarecedor ouvi-lo. Só comentar sobre sobre São Paulo, me chama muito a atenção que os votos do França não migraram para o Haddad como deveriam. Dos 17, quando ele sai, apenas 7 migram, né? Ele vai a 37, os outros 10 se dividem ali entre brancos, nulos. Acho que tem a ver com a parte do eleitor conservador que vota no França. O França não tem essa identidade de esquerda como tem o Haddad, né? Acho Exatamente. Exatamente. Esse é um ponto importante, né? Por isso, muita gente vai dizer que ele é um candidato competitivo, tal, né? O problema é que o Haddad chegou num ponto de intenção de voto que é muito difícil, né? Que ele saia do jogo para o França, né? Quando o candidato chega nesse percentual, é difícil que haja essa mudança.
Eu peço desculpas, viu, Miguel, por ter entrado mais tarde, eu estava num outro compromisso. Dizer que eu sempre gosto muito de estar, leio suas análises, acompanho o seu trabalho. Prazer aqui conhecer o meu xará, Felipe, aqui virtualmente. Foi meu. Estou sempre à disposição, a gente marca em outras oportunidades e eu prometo entrar mais cedo. Um abraço. Maravilha. A todos. Um abraço. Abraço. Valeu.